Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E eu fico mais feliz ainda que estamos aqui juntas para mais uma manhã de devocional. E as nossas devocionais geralmente são feitas com o livro Bom Dia, da Stormy Martin. E se você quer ler mais deste livro e de outros para edificar a sua fé cristã, sua caminhada com Deus, aqui no box de informações tem uma lista de livros separados por áreas da vida, todos com links direto para aquisição. Deleite-se no nosso box de informações. E eu já vou começar esse vídeo te pedindo para você compartilhá-lo com o maior número de pessoas possíveis. Assim você ajuda o canal a crescer e você cumpre o ID de Deus na sua vida. Muito obrigada por isso. E o título da nossa devocional é Procurando uma Saída? E a autora Stormy Martin diz que a gente pode ler hoje o livro de Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 20, para refletir. E em Josué 6:20 está escrito assim: Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Você já precisou de uma saída em sua vida ou de algum tipo de livramento? Talvez você ou a circunstância vivida precisasse ser transformada e adiante houvesse um muro tão alto quanto o que cercava Jericó. Ao que tudo indicava, não havia meios de atravessá-lo. O lado bom de saber que precisa de muito mais que a própria força para derrubar os muros em sua vida, é que isso a obriga a confiar no poder de Deus para libertá-la. O livramento e a liberdade estão sempre além do que podemos imaginar. Deus quer que você dependa dele e de seu poder sempre que enfrentar obstáculos na vida. Toda vez que se sentir incapaz de superar o que a ameaça, disponha-se a aprofundar-se na palavra de Deus. Dedique-se mais fervorosamente à oração. Opte por adorar a Deus com toda sinceridade, sem se importar com os acontecimentos. Esses 3 passos de obediência são poderosos e destruirão o que quer que a esteja impedindo de prosseguir em direção ao que Deus tem para você. Os israelitas andaram em volta da cidade de Jericó 13 vezes em uma semana. Portanto, não fique apenas parada olhando para os muros que lhe obstruem o caminho. Comece a rodeá-los com gritos de louvor hoje e tantos dias quanto forem necessários. Amém! Graças a Deus! Que texto abençoado, né? E aqui a autora vem falando da questão dos obstáculos, das coisas que a gente encontra na vida e que realmente a gente tem algumas posições aí a tomar, né? A gente pode sentar e reclamar, e eu vou confessar para vocês que muitas vezes eu sou desse time que reclama, e eu reclamo até com Deus, sabe? Eu fico naquela choração, eu não oro, parece que eu fico só chorando, só reclamando, e aí eu reclamo com todo mundo à minha volta, é uma coisa chata, sabe? Que eu percebo assim que incomoda até as pessoas realmente, né? Porque o problema que eu tô passando vira o problema de todo mundo, né? E realmente o que a autora tá falando aqui é o que a gente tem que se dedicar a fazer, né? Como é difícil para nós, né, mulheres? Ainda mais nós que gostamos assim de viver em comunidade, de falar umas com as outras, como é difícil pra gente ir diretamente a Deus. Mas a gente tem que lembrar e a gente tem que realmente se disciplinar nesse sentido, sabe, minhas irmãs? De que os nossos problemas não vão ser resolvidos pelas pessoas com quem a gente está reclamando, por mais que elas tenham uma super boa vontade, assim, de nos ouvir, de nos ajudar, de nos aconselhar. Realmente essas pessoas não têm o poder para mudar as nossas situações. Os nossos problemas não podem ser resolvidos só porque a gente está chorando, né? O pastor Luciano Subirá, ele fala muito assim, que Deus não responde necessidade, ele responde fé. Né? Então, não é porque a gente precisa que Deus vai responder, né? Não é porque a gente tá ali só chorando e mostrando que a gente precisa que Ele vai responder. Na verdade, Ele responde a nossa fé. E onde que se esconde a nossa fé? A nossa fé está escondida aí, como a gente demonstra, né? A nossa fé está escondida no cumprimento da vontade de Deus. Então, quando a gente faz exatamente o que Deus ordenou, a gente mostra que a gente está em fé. E aí, Ele vai ter a possibilidade de nos responder.
E o que Deus nos manda fazer quando a gente tem algum problema, alguma questão? Ele manda a gente orar, ele manda a gente jejuar, ele manda a gente clamar, ele manda a gente louvar. Então a gente tem aí um caminhão de coisas que a gente pode fazer, que a gente pode não, que a gente deve fazer quando a gente tem alguma situação difícil na nossa vida. E quando a gente faz essas coisas que Deus nos mandou fazer, nos ordenou, por mais simples que seja. Ai, Larissa, eu podia estar resolvendo sozinha. Ai, Lari, eu podia estar reclamando com uma amiga que é psicóloga, que vai me dar várias saídas, dicas, truques, não sei o que, para eu resolver as questões com meu filho. Mas não foi isso que Deus mandou você fazer, né? Na verdade, mesmo que Deus mandou você fazer foi orar, foi louvar. Você ora pela vida do seu filho, você louva pela vida do seu filho, você jejua pela vida do seu filho, e aí na questão aí do filho ainda Deus mandou a gente discipliná-los, né? E aí são coisas tão simples que a gente fala assim, como isso vai atuar na vida do nosso filho? Isso não nos interessa, né? O que nos interessa é saber que estamos sendo obedientes, como o Espírito vai trabalhar para mudar aquela situação. Aí é com ele, né, gente? Um planta a semente, o outro dá o crescimento, né? O Espírito é quem dá o crescimento, né? Então, a gente obedece, a gente faz o que Deus mandou e o Espírito Santo vai trabalhar em nosso favor. Então, gente, por mais simples que pareça, podia ser mais produtivo se eu fosse procurar amiga, psicóloga. Eu não tô dizendo que você não pode ir lá no psicólogo, não. Eu tô dizendo assim, que antes de qualquer coisa, obedeça a palavra de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, obedeça. Você já fez o que Deus mandou você fazer? Você tem orado por essa situação? Gente, olha que coisa, quem algum dia imaginou, até hoje, fica rodando aí em volta do muro de alguma casa pra você ver se esse muro vai cair, gente. Não cai, entendeu? Por que caiu ali? Porque Deus mandou eles rodarem. E aí eles tiveram essa atitude simples e o muro caiu. Então, realmente, assim, não vai acontecer uma coisa porque você quer, porque você tá fazendo do jeito que você quer. Vai acontecer alguma coisa na sua vida se você fizer do jeito que Deus ordenou. E por mais simples que seja essa ordenança de Deus, ai, Larissa, só orar. É só orar. Ele mandou orar. Se ele mandou, tem um poder aí nesse ato de só orar, gente. Deus mandou jejuar. Ai, mas só jejuar? Ai, mas jejuar eu passo fome. Mas Deus mandou fazer, então faz, minha irmã. Faz. Veja o poder de Deus. Ai, disciplinar filho, saiu de moda, Larissa. Agora, disciplina positiva, não sei o quê. Gente, a palavra de Deus não sai de moda, não. Disciplina o teu filho. Se Deus mandou, tem uma coisa aí escondida que a gente não sabe como é que o Espírito vai trabalhar, mas que vai acontecer. Se ele mandou, ele vai ser fiel para cumprir. Se ele manda a gente agir de determinada forma, é porque ele quer trabalhar na sua vida daquele jeito. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente tem que parar de ser rebelde no coração. A gente tem que parar de ser austera, de achar que a gente sabe tudo, de que a gente que faz tudo, de que é tudo com a força do nosso braço. E a gente tem que confiar em Deus. Por mais simples que pareça. Eu só vou orar. Minha irmã, só ora. Deus mandou você orar. Aí, o que eu tenho que fazer? Está na palavra. Haja de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho certeza, nossa, como essa palavra está falando ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus está tocando você também. Eu tenho muitos estágios de choração, de rebeldia, de querer fazer do meu jeito, de tudo isso, minhas irmãs. Eu tenho muitos estágios na minha vida de tudo isso. E eu tô falando aqui com vocês, tô revendo várias coisas aqui na minha vida que eu preciso fazer diferente, que eu tenho que parar de querer resolver do meu jeito, com a minha psicologia, da minha forma, e tenho que fazer do jeito que Deus ordena. Porque se Ele ordena, Ele é o Criador, Ele é quem fez o manual de instrução. Minha gente, quando você compra um liquidificador, uma máquina de lavar, qualquer coisa nova, se você não seguir um manual de instrução, aquilo vai quebrar, vai dar ruim, não vai dar certo. Então, cata a tua Bíblia, que é teu manual de instrução, e segue esse manual para que a coisa não dê ruim, para que dê certo aí na nossa vida. Amém, graças a Deus. Vamos orar, minhas irmãs. Deus Pai, dependo da tua ajuda para superar os obstáculos da minha vida. Ensina-me a falar a tua palavra em poder, à medida que cito cada circunstância em oração. Ergo louvores a ti diante das circunstâncias impossíveis, porque tu és o Deus do impossível. Não importa o que venha contra mim, teu poder
é mais do que suficiente para que eu prossiga em vitória. Amém. Graças a Deus. Minhas irmãs, eu fui ricamente abençoada com essa palavra e eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele trabalha assim em cada coração de um jeito. Eu tenho certeza que chegou alguma coisa aí ao teu coração. E se você foi abençoada de alguma forma, se você foi fortalecida, se você for encorajada de alguma forma, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis para que as pessoas também sejam encorajadas, fortalecidas, abençoadas pela palavra de Deus. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você fica sabendo de todas as coisas abençoadas que o Espírito Santo tem colocado no meu coração e que eu tenho com maior carinho traduzido em vídeos aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Que nós sejamos mulheres virtuosas, vitoriosas, mulheres de oração, mas principalmente que sejamos mulheres obedientes à palavra de Deus. Amém? Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau!